Olá, sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre 2 Crônicas 33 e 34, o reinado de Manassés, o cativeiro de Manassés e sua oração, a morte de Manassés, o reinado de Amon, o reinado de Josias, a purificação do templo e do culto. O rei repara o templo. Ilquias acha o livro da lei. Josias manda consultar a profetisa Uda. Josias renova a aliança ao Senhor. Segundo Crônicas 33. E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos olhos dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos Baalins e fez bosque, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército do céu em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale dos filhos de Inom. E usou de adivinhações e de agouro e de feitiçaria, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho, nessa casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais. Contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhe ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dado pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães dos exércitos, o rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarrando-o com cadeias e o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou com ele, e ouviu sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel. Ele levantou muito alto também, pois capitães de guerra em toda a cidade fortificada de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade.
E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifício de ofertas pacíficas e de louvor e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O restante dos altos de Manassés e as suas orações ao seu Deus e as palavras do vidente que lhe falaram no nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel. E a sua oração é como Deus se aplacou para com ele e todo o seu pecado e a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagem e escultura antes que se humilhasse, eis que estão escritos no livro dos videntes. E dormiu Manassés com seu pai e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai, como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou a mão os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos quanto conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Segundo Crônicas 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar. Deles, nem para a direita nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altares e dos bosques, das imagens, das esculturas e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Baalins e despedaçou as imagens que estavam acima deles e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó, e os espargiu sobre a sepultura dos que eles tinham sacrificado. E os ossos do sacerdote queimou sobre seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques, as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. E no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maacéias, governador da cidade, e a Joás, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus,
que os levitas que guardavam a entrada tinham recebido das mãos de Manassés e de Efraim, e todos os restantes de Israel, como também todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. E eles entregaram ao que tinha encargo das obras e superintendiam a casa do Senhor, e esses deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E deram-nos aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavadas e madeira para junturas e para servirem de vigas para as casas que o rei de Judá tinha destruído. E esses homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e dirigiam tudo os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas havia escrivão, oficiais, porteiros, e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pelas mãos de Moisés. E Uquias disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: Teu servo fazem tudo quanto se lhe encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram nas mãos dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disso, Safão, o escrivão, fazia saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu nele perante o rei. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. O rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem conforme a tudo o quanto está escrito nesse livro. Então Ezequias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hilda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Aras, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, a segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito, e ela disse: Assim diz o Senhor de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre esse lugar, sobre os seus habitantes, a saber, toda a maldição que está escrita no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante os deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre esse lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a constar ao Senhor, assim lhe direi: Assim diz o Senhor, rei
Deus de Israel, quanto às palavras que ouvisse. Portanto, o teu coração se enterneceu e se humilhasse perante Deus, ouvindo as suas palavras contra esse lugar e contra os seus habitantes, e te humilhasse perante mim, e rasgasse as suas vestes, e chorasse perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido